Você quer ser médico nos Estados Unidos, mas acha que para isso você tem que ser um gênio ou estudar em Harvard? Deixa eu te provar que não é bem assim e que o sucesso está ao seu alcance dependendo apenas de dedicação e planejamento adequados. Então fica comigo até o final que a gente com certeza vai trazer algumas reflexões que você vai precisar utilizar na sua jornada. E eu já começo com aquele lembrete amigável, deixando o like, pessoal, se inscrevendo no canal. Quando eu estou gravando isso aqui, a gente está quase batendo a nossa primeira meta, então muito obrigado para você que já está ajudando a gente. Like dado, se inscreveu no canal, bora pro que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo, e eu realmente preciso ser um gênio, um superdotado para fazer medicina, para ser médico nos Estados Unidos? Não. Primeiro que a gente, voltando um pouco mais para trás, escuta muito isso, é quase como se fosse realmente um senso comum dentro da medicina. Só quem vai para os Estados Unidos é aquele médico diferenciado, primeiro de turma, passou de primeira no vestibular, fazia todas as ligas possíveis, fazia iniciação científica, fazia também iniciação à docência, tudo isso construiu o futuro perfeito para ele ir para os Estados Unidos. E na verdade não é bem assim, é mais um jogo de aos trancos e barrancos você vai conseguindo informações aplicando programas e também vai conhecendo pessoas que vão te indicando novos caminhos, do que propriamente uma formação dos sonhos milagrosa que vai dar certo para todo mundo, basta você passar noites em claros e ser o Senhor perfeito. E tendo isso em mente, esse vídeo é justamente para isso. A gente vai desmistificar esse protótipo de médico perfeito, que é justamente quem vai vir fazer residência nos Estados Unidos, e não é bem assim. Eu estava utilizando o Instagram um dia desses, estava vendo alguns canais que falavam sobre medicina nos Estados Unidos, principalmente sobre como passar na residência. E existiam alguns insights passados, como você tem que, antes do seu internato, você já tem que ter feito Step 1 e Step 2, você já tem que fazer um Observer antes de fazer um Clerk para ter o melhor aproveitamento do seu Clerk, e durante o seu internato você tem que fazer pelo menos 3 meses de Clerk. Cara, isso é, na minha opinião, totalmente difícil de realizar para boa parte das pessoas que entram numa faculdade de medicina ou que não tem o dinheiro, realmente força monetária para arcar com tudo isso, ou realmente que não se decidiram muito cedo e vão ter que fazer o Step 1, por exemplo, já no internato, ou por qualquer outro tipo de dificuldade que a vida vem apresentar a gente uma atrás da outra. Então, quando você se depara com esse tipo de informação, eu já quero que você pare, respire e coloque na cabeça. Esse é como ele acha que é melhor fazer, e de fato pode ser o jeito que algumas pessoas entram em Ivy Leagues, mas você não precisa ser essa pessoa que abre de mão de felicidade, abre mão de família, abre mão de tudo, só para fazer o caminho perfeito, o caminho dos sonhos. E aqui eu também não estou dizendo que isso é errado. Realmente pode ser o sonho da pessoa entrar no Ivy League e fazer a especialidade concorrida dela, e ela está utilizando dessas armas para seguir o seu sonho. Mas eu só quero deixar isso muito claro, que você não precisa fazer isso para conseguir a sua especialidade na grande maioria das vezes. Claro que especialidades mais concorridas, como cirúrgicas, vão ser a exceção, em que você realmente tem que passar um tempo maior aqui, seja antes de se formar com Clerk e Observer, seja depois de se formar com o Research Fellow da vida. E o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é justamente sobre esse. E especificamente, você não precisa ser um gênio para vir para os Estados Unidos. Agora, você precisa ser dedicado. Principalmente lembrar que dedicação, treino, vence talento natural. Então é justamente você fazer a mesma coisa dia após dia, como se fosse realmente um atleta de alto rendimento, que vai fazer com que você conquiste uma vaga de residência aqui e trabalhe depois. Você não precisa ser um gênio de cara, você não precisa nascer sabendo tudo, você vai vir fazer residência, ou seja, você vai vir aprender. E parafraseando aqui o grande Michael Jordan, eu falhei múltiplas, diversas, milhares de vezes, e foi por isso que eu consegui. Então, não é ter medo de errar, pessoal, é realmente você ir aprendendo com os erros, ir treinando, ir se desenvolvendo e sempre ter na cabeça, você não precisa nascer sabendo tudo. E lembrar que o USMLE é uma maratona, você vai precisar de consistência. Outro ponto aqui que eu queria desmistificar é justamente que você não precisa passar em Harvard, em Yale, no Ivy League para ser bem sucedido e feliz. A gente às vezes fica olhando aqueles casos em que a pessoa vai para a top 10 universidades dos Estados Unidos, sendo que, diferentemente do que acontece com o Brasil, para você ter um programa registrado para oferecer vagas de residência médica, esse programa por si só já é bom. Se você filtrar e for um programa acadêmico, cara, independente de onde você for, vai dar certo. Você vai ter uma estrutura boa, você vai ter
uma educação muito boa, beirando a excelência, e principalmente isso vai ser verdade se você comparar com as múltiplas vagas de residência que a gente tem no Brasil afora, em interiores, em regiões que realmente às vezes o hospital não tem condições, não se tem um programa voltado para a educação do residente, o residente mais toca serviço. Então, se você vier para cá, principalmente com um programa acadêmico, independente de qual seja, você já pode ficar mais tranquilo em comparação com as opções que a gente tem no Brasil. E é claro, né, pessoal? Talvez o mais importante nessa vida é ser feliz. Então, não vai ser o diploma de uma dessas grandes universidades que vai te deixar mais feliz. Não vai ser você se formar em Harvard que vai comprar a sua felicidade. Você não vai ser feliz depois que tiver seu diploma de Yale. Você tem que ser feliz antes de tudo isso. Então, isso vai ser muito mais uma consequência. E você, às vezes, tem que realmente pesar na vida. Eu já sou um exemplo. Eu já sou mais velho, eu não tenho essas pretensões todas. Eu quero estar nos Estados Unidos, exercer a minha medicina. Eu não tenho pretensão de ser um grande pesquisador. Você pode vir trabalhar tranquilamente, não tem problema. E você vai ter um caminho mais fácil, porque você já não está mirando nessas Ivy Leagues da vida. Claro, dependendo da sua especialidade em questão. Tá bom, então se eu não preciso passar na Ivy League para ser feliz, eu posso vir trabalhar numa boa, tranquilamente, seguir minha vida. Eu não preciso ser gênio. E aí, como é que eu faço? Hoje, a gente tem uma série de facilitações que deixaram ser médico nos Estados Unidos mais fácil. Exemplos, a gente tanto tem as vias alternativas em que você não precisa fazer a residência aqui, não ser board certificate. E eu vou até perguntar se vocês têm interesse a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, que é justamente uma via alternativa à residência, em que você não é aprovado no boards, mas tem uma série de consequências, e às vezes essas consequências são ruins em comparação com aquele médico formado aqui. Mas é um jeito também desses estados conseguirem suplantar essa demanda de médico que é real aqui nos Estados Unidos. Mas voltando para o caminho clássico. Pessoal, hoje a gente tem diversas fontes de informação em que você consegue simplesmente ficar por dentro de todo o caminho, todo o pathway do USMLE muito rapidamente. Aqui no canal é um exemplo muito claro disso. Vocês têm informação demais, vocês têm informação duplicada às vezes, vocês têm informação que uma se complementa na outra, de modo que vocês vão saber mais que eu, porque eu não lembro de tudo que eu falo. E se vocês tiverem realmente com tempo corrido, quero fazer uma maratona dos seus vídeos, vocês assistem todos os vídeos aqui do canal em um domingo e saem sabendo de tudo já o que vocês vão fazer com toda essa informação. Então, o que eu quero falar aqui é, use os suportes e os recursos que estão disponíveis para vocês. E como eu sempre lembro, se o canal não for suficiente, vocês têm a opção de olhar os meus flashcards que eu deixo disponível aqui no link da descrição. Todos os flashcards que eu já utilizei, já sei que funcionam. Foi uma época que me fez estudar para tirar nota boa no Step 1. Tempinho atrás, né? Que hoje em dia é passou ou não passou. E é isso que você devia estar mais antenado agora. Eu só quero passar nessa primeira prova porque depois se desenrola muito mais fácil. O Step 1 é um marco até mesmo mental. Então deixa aqui os flashcards no link da descrição para vocês darem uma olhada se faz sentido para vocês. E se vocês precisarem de alguma ajuda mais individualizada, mais voltada para o que vocês estão buscando e acham que aqui no canal está insuficiente, vocês também podem entrar em contato comigo para a gente ver se faz sentido uma sessão de mentoria para vocês. Recado dado, vamos seguir no vídeo. Exemplos de pessoas que chegaram na residência com uma série de imperfeições, com uma série de red flags. Por exemplo, eu tenho amigos que deram match em cirurgia geral como old graduates, que as pessoas dizem que é impossível. Aqui nos Estados Unidos eu já conheci brasileiros, indianos dando match em neurocirurgia, que as pessoas diziam que era impossível um brasileiro dar match em cirurgia, em neurocirurgia. E assim, eu tenho um amigo que deu match num programa fantástico de internal medicine e ele não fez clerkships e ele não fez research fellow. Então assim, tudo bem que a gente não pode entrar pela regra da exceção, mas esses são exemplos muito claros que você não precisa fazer um Ivy League para se diferenciar como profissional, ser feliz com isso. Você não precisa ser o senhor perfeito, em que se você não fizer a trajetória perfeita, você não vai aplicar. Você pode simplesmente ter a sua história. Esse vídeo é sobre isso, é você contando a sua história. Você não precisa ser o copy and paste, Ctrl+C, Ctrl+V da história de ninguém. Você pode fazer a sua. E lembrando, a chave disso tudo é você mesmo. Não é o nome da escola. Na verdade, as escolas, elas são formadas por pessoas.
As escolas que eu falo são as universidades. Então, elas buscam pessoas boas, porque no final das contas é isso que todo mundo quer. É chamar para o seu programa pessoas boas, e não só inteligentes, mas pessoas que tenham um caráter bom, bem formado, pessoas que tenham histórias de adversidade, pessoa que você olha para ela e você quer conversar com ela, você quer saber o que ela tem para falar, você quer saber a história de vida dela. E como isso é individual de cada pessoa, que é sua, a sua história é só sua. Então, é isso que também os programas gostam e fazem por onde ter essa diversidade de histórias. E aqui o último ponto que eu queria conversar com vocês, e cara, esse vídeo tá muito coach, mas é o que eu queria ter escutado antes de começar esse processo todo. Eu acho muito importante vocês terem acesso a esse tipo de informação, até porque às vezes que eu já tô aqui me deixa um pouco angustiado escutar tanta gente falando que o caminho para o sucesso é tão impossível de se conseguir. E o sucesso de cada um é realmente diferente. Então, perdoem aí o vídeo motivacional. E o último ponto que eu queria trazer essa reflexão para vocês é justamente mindset. A gente não pode chegar aqui com a cabeça de que todas as outras pessoas são melhores que a gente. Cara, imagina, você tem uma história top de vida. Você estudou na universidade, deu gás para passar na universidade pública, ou seja, particular. Você deu gás para passar nas suas provas, Step 1, Step 2. Você chegou aqui para fazer um Observer, fazer um Clerk. Por que você é pior do que os outros? Você não pode ter essa mentalidade de que todas as outras pessoas são melhores do que você. Você veio, você vai integrar todo um sistema de saúde e você vai fazer essa entrega com qualidade do seu serviço. E assim, do mesmo jeito que no Brasil tem gente regular, gente ruim, aqui também vai existir pessoas regulares. Tira isso da cabeça que todo mundo aqui é bom e só você que é regular. E coloca que é possível. Coloca que você dando seu gás, você fazendo a sua consistência dia após dia, você vai chegar. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários quais desses tópicos vocês querem mais ver vídeos sobre. Se vocês têm interesse nesse tipo de abordagem menos cética, menos como fazer o Step 1 e mais o background por trás que pouca gente fala, eu vou sair lendo aqui todos os comentários, como eu sempre faço. E esse foi o vídeo da semana, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Ficou até aqui comigo, por favor, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima. Valeu!